Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui do LVBI 11, que soltou mais um fato relevante. Mas antes, pessoal, te convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos aqui falando de fundos imobiliários. Então, pessoal, o LVBI, o fundo logístico que foi adquirido pela gestora Pátria, divulgou mais um fato relevante no dia 1º de novembro. O fato relevante diz respeito a um valor que estava em inadimplência com o fundo e o LVBI conseguiu recuperar esses valores. A empresa Sequoia Logística estava inadimplente com o fundo referente aos meses de aluguel de junho, julho, agosto e setembro, e como o fundo conseguiu recuperar esses valores, a receita do fundo aumentou em 7 centavos por cota. Olhando alguns números do fundo, atualmente o LVBI está sendo negociado a R$ 100,30, o fundo está caindo 12% nos últimos 12 meses, como a indústria de fundos imobiliários no geral. O último dividendo pago foi de 83 centavos. Antes o fundo distribuía 90 centavos, mas esse valor mais elevado era referente a um valor não recorrente. O fundo está sendo negociado com um PVP de 0,81, ou seja, um desconto de 19% em relação ao valor patrimonial de R$ 124,60, mas vamos dar uma olhada também no último relatório divulgado pelo fundo. O primeiro ponto de destaque aqui é que o fundo conseguiu locar 2 módulos no ativo Cajamar no início de outubro, de uma área bruta locável de 15 mil metros quadrados, que corresponde a 43% do imóvel de Cajamar. Mas em contrapartida, no último mês, o fundo teve uma devolução de 1.761 metros quadrados no imóvel de Itapevi, e com isso a vacância do fundo ficou em 1,1%. E aqui um ponto de atenção, pessoal. Como a empresa Dia está para sair do imóvel Mauá, eles estão para devolver o espaço locado, essa devolução iria acontecer em setembro, mas foi postergada e deve acontecer ainda em 2024. Se o fundo não conseguir realocar esse imóvel, a vacância do LVBI pode subir para uma faixa de 5 a 6%. E esse é um ponto muito importante aqui para ficarmos de olho. E em relação aos reajustes e revisionais, o fundo conseguiu reajustar mais de 8 mil metros quadrados, que pode beneficiar as receitas dos próximos meses. Olhando mais alguns números aqui do LVBI, aqui nós temos o histórico de distribuição por cota. O fundo vinha pagando cerca de 90 centavos, mas esse valor voltou para os patamares de 83 centavos por cota, já que esgotou um valor não recorrente que o fundo estava recebendo. Mas em contrapartida, o fundo ainda possui uma reserva acumulada de cerca de 34 centavos. Em relação à performance do fundo, desde o seu IPO, o LVBI está entregando uma rentabilidade positiva para o cotista, já que acumula uma rentabilidade de 66% contra 45% do CDI e também do IFIX. Atualmente o fundo possui 133 mil cotistas. Esse número vem sempre crescendo desde outubro de 2023. Mais abaixo aqui nós temos a carteira de imóveis do LVBI. Atualmente o fundo possui 10 imóveis com uma ABL de 519 mil metros quadrados. O imóvel mais relevante para o fundo em termos de ABL é o ativo de Extrema, que tem uma ABL de 122 mil metros quadrados e atualmente está 100% locado. Como nós havíamos comentado aqui, atenção em relação ao imóvel de Mauá, que está locado para a empresa Dia e vai ser devolvido. E se a gestão não conseguir colocar um outro inquilino, a receita pode ser impactada em cerca de 8%. Aqui a gestão traz mais detalhes dos imóveis. Em termos gerais, os imóveis do LVBI são muito bem localizados, sendo que 48% estão em um raio de 30 km de São Paulo, 95% desses imóveis são classe A e 5% são classe B, e aqui nós temos mais precisamente onde estão localizados cada imóvel. Aqui nós temos a alocação por ativo, sendo que 21% da receita vem do imóvel de Extrema e 15% vem do imóvel de São Bernardo do Campo. Aqui nós podemos ver que, no geral, o LVBI possui excelentes inquilinos, sendo o principal em termos de receita a Scania com 15% e também a Amazon com 11%. Agora, olhando para os contratos do fundo, 61% são contratos típicos e 33% são contratos atípicos, que são aqueles contratos mais longos. E o fundo ainda possui 6% em retorno sobre capital investido. Em relação aos indexadores, a maior parte está atrelada ao IPCA, com 58%,
E o principal mês de reajuste de contrato do fundo é o mês de janeiro, com 43%. Mais abaixo aqui nós podemos ver que o LVBI possui cerca de 31% de revisionais em aberto ainda em 2024, que pode aumentar a receita do fundo, e cerca de 11% para 2025. Olhando para os vencimentos dos contratos, a maior parte dos contratos vencem de 2030 em diante, com 34%, e no gráfico ao lado nós podemos ver o histórico de vacância do fundo, que mostra que historicamente o fundo sempre mantém a vacância quase zerada, mas que, como nós já comentamos, precisamos ficar de olho naquela devolução do imóvel Mauá, que pode aumentar a vacância para em torno de 5%. Mais abaixo aqui na demonstração de resultados do fundo no mês de setembro, nós podemos ver que a receita com aluguéis foi de 13 milhões, que corresponde a 83 centavos por cota, e descontando as despesas, o lucro líquido do mês foi de um pouco mais de 12 milhões. Só que, como nós podemos ver aqui abaixo, o valor distribuído para o cotista foi de um pouco mais de 13 milhões. Então o fundo acabou utilizando cerca de 5 centavos das suas reservas, que não é nada preocupante, porque nós podemos ver aqui que o fundo está distribuindo próximo ao que está gerando no ano de 2024. Agora, olhando para a alavancagem e as obrigações do LVBI, aqui é um ponto muito positivo do fundo, já que o LVBI tem somente 13 milhões em dívidas, que é um valor muito baixo em relação ao patrimônio do fundo, e o custo da dívida também é muito baixo. O fundo até possui um outro pagamento de 75 milhões, mas que não entra ali na alavancagem, que é referente à última parcela do Cajamar, que será paga em dezembro. A gestão até faz a projeção do caixa do fundo. Atualmente o LVBI tem 151 milhões em caixa. Após esse pagamento do ativo de Cajamar, a gestão projeta ficar com um caixa de aproximadamente 56 milhões no terceiro trimestre de 2025. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques do LVBI no mês de setembro. Deixe aqui nos comentários se você tem o LVBI em carteira ou se está aportando em um outro fundo imobiliário atualmente. E sempre lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!